e amoras. Hoje nós vamos iniciar uma matéria muito legal. Ela é chamada de tratamento da informação. Nós recebemos durante o dia várias informações, em textos ou em reportagens. E essa informação, se for colocada através de uma tabela ou de um gráfico, facilita, porque nós vamos vê-la ali na prática. A tia trouxe alguns exemplos de gráficos, tá? Esse gráfico aqui que está no quadro é um gráfico de colunas. Reparem que o seu desenho é em formato de colunas, tipo mesmo coluna de casa, coluna de prédio, nossa coluna vertebral. Então aqui, ó, esse gráfico aqui, por exemplo, é um gráfico de tripla entrada. O que quer dizer isso? Eu tenho 3 colunas, certo? Então olha só, o que ele está me dizendo? Esse gráfico está me mostrando uma quantidade de picolés vendidos num determinado tempo, provavelmente no verão, ó. Dezembro, janeiro e fevereiro. Então, nós temos aqui em dezembro, olha só, o mês de dezembro é um mês bastante quente, assim como janeiro. Então, reparem que o gráfico ele ficou bem, as colunas ficaram bem mais altas. Fevereiro ali já começa a cair um pouquinho esse gráfico. E se nós continuássemos, março, abril, esse gráfico ia diminuindo um pouquinho. Então, aqui nós temos, ó, dezembro. Também nós temos, sempre que perceber nos gráficos, esses 2 eixos. Um eixo é do tempo e o outro eixo é de quantidade. Aqui eu tenho 5, 10, 20, 25 e poderia colocar o que eu quisesse. Nesse caso aqui, esse gráfico está me dizendo a quantidade, esse 5 aqui, ele está nos 5 centenas. Então, dentro de uma lojinha, eu tenho 5 centenas, 10 centenas, 20 centenas e 25 centenas. Bom, 25 centenas, quanto será? Olha só, 2.500. Então, aqui eu tenho o picolé de morango, foi o mais vendido. Vendeu 2.500 unidades de picolé de morango no mês de dezembro. Também no mês de dezembro, foram vendidas 2.000 unidades de picolé de limão. E o de abacaxi? O de abacaxi, 1.000 unidades do picolé, certo? Então, nós temos aqui, ó, um gráfico, ele é um pouquinho mais de 1.000, né? Ele está acima de 1.000, mais ou menos ali 1.000. Esse gráfico aqui, ó, a gente tem as entradas e ele fica em forma de coluna, certo? Bom, nesses dias, vocês estão ouvindo muito falar de uma curva, de ascendência, uma curva que está crescendo. E esse gráfico é um gráfico de linha que a gente está trazendo para gente. Reparem que aqui, ó, se nós colocarmos esse gráfico que a tia colocou no quadro, se nós ponteasse ele aqui, ó, e depois fizéssemos uma linha ligando esse gráfico, nós perceberíamos essa ascendência. E é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Infelizmente, os números de casos de Covid estão aumentando. Vou retirar aqui as colunas do gráfico, vocês vão ver só a linha que nós temos ali, tá? Mas ela precisa parar, porque já está no nível de saturação. O que é isso, tia? Bom, vamos dizer que aqui é o máximo que o sistema de saúde pode pegar essas crianças, as pessoas, Então, assim, tem a quantidade de leitos para receber esses doentes. Então, é importante que essa curva não passe. O que nós estamos ouvindo hoje? Que já estamos chegando num nível alarmante, já estamos chegando num nível preocupante. Se essa curva aqui, se essa linha continuar passando aqui, o que vai acontecer? Vai ter mais pessoas doentes do que médicos e hospitais para tratá-las. E aí sim, ficaria terrível a nossa situação, que já não está fácil, O importante seria, agora que nós já chegamos, eles já estão dizendo aí, os especialistas, que nós já estamos chegando num pico, já está bem crescido aí nossa quantidade, infelizmente, de pacientes. O interessante
O sonhado é que agora essa linha decaia, para que nós possamos voltar à normalidade. E mais um exemplo de gráfico. Esse gráfico pode ter dupla entrada? Pode sim. Eu posso colocar aqui, ó, a quantidade. No dia 25, foram vendidos essas quantidades aqui, ó. No dia 10, no dia 25. E aí eu vou colocando as minhas informações ali importantes para a gente poder visualizar melhor. Isso é importante nas empresas. Você precisa de informações rápidas. Isso é importante para mostrar à população. Se eu colocar isso em um texto, a pessoa vai ter que ficar lendo, procurando números naquele texto. Quando eu transformo essa informação numérica em um desenho, em uma forma gráfica, a visualização, a informação é muito mais rápida, ok? Posso também transformar esse meu gráfico aqui em um gráfico que a gente chama de gráfico pictório. Aqui a tia trouxe para vocês um gráfico pictório, certo? O gráfico pictório nada mais é do que um gráfico retratado com desenhos. O que esse gráfico tá me dizendo? De picolés, olha lá, não é? Trouxe colunas de picolés. Então, mais um exemplo de gráfico pictório. Nesse aqui eu estou falando de quê? Meninos e meninas. Reparem que eu tenho aqui um gráfico que poderia ser um gráfico de barra, certo? E esse gráfico que poderia ser um gráfico de barra é um gráfico pictórico, certo? Por que pictórico? Porque eu tenho bonequinhos e bonequinhas. As meninas representadas de rosa, os meninos representados de marrom ali, certo? Poderia ser qualquer cor, tá? Isso é só pra gente pontuar, para ficar coloridinho ali. E aqui nós temos 5 meninas, 10 meninas, 15 meninas, 20 meninas. E os meninos? Eu tenho 25, 30, 35, 40. Isso quer dizer que eu tenho o dobro de meninos em uma situação estudada. Pode ser qualquer situação, tá? Essa situação também poderia falar ao invés de meninas e meninas, homens e mulheres. Um outro exemplo de gráfico que a tia trouxe para vocês é um gráfico de setores. Também, ou muito conhecido como gráfico de pizza. Por quê? Porque ele tem a aparência de uma pizza com suas fatias. Tá? Esse gráfico de setores geralmente é para trabalhar porcentagens. E aí quando a gente tem uma pizza inteira ou um setor inteiro, a gente trabalha com a totalidade, ou seja, 100%. Então a gente pega aqui, ó, eu tenho a metade desse gráfico com chocolate. Importante, esse gráfico ele precisa de legenda. Tá? Como que eu sei que essa fatia aqui, ó, da minha pizza ou do meu gráfico, ela está falando de chocolate? Eu preciso de uma legenda, assim como um mapa, né? Então eu tenho aqui, ó, 50% das vendas foram de chocolate. Metade das vendas de picolé do verão de 2020, vamos imaginar, seria ou foi, né, de chocolate. 3/4, ó, 3 fatias, 3 pedacinhos de uva. E qual foi a menor fatia? Qual foi a menor porcentagem, a menor venda do picolé de limão? Tá bom, meus amores? No livro de vocês, vocês têm aí, ó, página 126 e 127, vocês vão precisar construir gráficos de linha. Na página 126, ele te dá uma tabela com informações e o gráfico já começou a construção, ó. A de 2014, que tem 40 mudas, ele já botou um pontinho lá. De 2015 foram 70 mudas. Reparem que aqui no gráfico ele vai de 20 em 20. Então, do 60 pulou para 80. O que eles fizeram? Entre os 60 e o 80, botaram um pontinho lá. Vocês vão continuar ponteando 18, 16, 17, 18. Depois liga os pontinhos. E aí vocês terão construído o seu gráfico de linha. Bom, a mesma coisa que na página 127. Eles te dão uma informação numa tabela e você precisa transformar essa informação num gráfico de linha. Mais à frente a gente vai trabalhar outros gráficos, tá bom? Um grande beijo, fiquem em paz, fiquem em casa, paz e bem.